Em 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9 na escala Richter. O epicentro estava localizado no Oceano Pacífico, a cerca de 70 metros da costa nordeste do Japão. O terremoto durou mais de 5 minutos e foi sentido em todo o país. As ondas sísmicas foram tão fortes que causaram rachaduras nas estradas e derrubaram edifícios. Pessoas entraram em pânico e correram pelas ruas, tentando escapar da destruição. O terremoto desencadeou um tsunami que devastou a costa nordeste do Japão. As ondas gigantes atingiram as cidades costeiras com força total, destruindo tudo em seu caminho. O tsunami chegou à costa a cerca de 30 minutos após o terremoto, o que deixou pouco tempo as pessoas se prepararem. As ondas tinham cerca de 10 metros de altura e varreram carros, barcos e prédios inteiros. As imagens eram assustadoras e inacreditáveis. As pessoas corriam pelas ruas em pânico, tentando escapar das ondas. Muitas não conseguiram. Os sobreviventes ficaram presos em meio aos escombros, lutando para encontrar seus entes queridos e aguardando o resgate. Os serviços de emergências estavam sobrecarregados e não conseguiram atender todas as demandas. Muitas áreas ficaram sem eletricidade, água potável e comida. As estradas foram danificadas pelo terremoto, dificultando o acesso às áreas afetadas. As comunicações foram interrompidas, deixando as pessoas sem informações sobre o que estava acontecendo. O caos e a confusão eram generalizados. Além do terremoto e do tsunami, o Japão enfrentou outro grande desafio, uma crise nuclear na usina de Fukushima. A usina foi atingida pelo tsunami e seus sistemas de resfriamentos foram danificados, levando a uma série de explosões e vazamentos de radiação. As autoridades locais e nacionais trabalharam para evacuar as pessoas da área, monitorar os níveis de radiação e controlar a situação. Em meio a toda a destruição e caos, a coragem e a solidariedade das pessoas foram notáveis. Muitas histórias de heroísmo emergiram, com pessoas arriscando suas vidas para salvar outras e voluntários de todo o mundo se mobilizando para ajudar no esforço de recuperação. O desastre uniu o país e o mundo em um esforço de apoio aos afetados. Após o tsunami, o Japão entrou em um período de recuperação que durou anos. O país precisou reconstruir as áreas afetadas, encontrar e identificar as vítimas, lidar com a crise nuclear da usina de Fukushima e fornecer assistência aos sobreviventes. O Japão recebeu ajuda internacional de muitos países e organizações, o que ajudou na recuperação. O tsunami e terremoto de 2011 deixaram um legado profundo no Japão e no mundo. O país aprendeu lições importantes sobre preparação para desastres naturais e reconstrução pós-desastres. As vítimas e sobreviventes nunca serão esquecidos e o evento permanecerá na memória de todos. As áreas costeiras que foram afetadas pelo desastre ficaram devastadas e muitas delas continuam em processo de reconstrução. O número de mortos e desaparecidos foi enorme, chegando a mais de 15 mil. O impacto na economia do Japão foi significativo, com muitas empresas e indústrias sofrendo prejuízos. A crise na usina nuclear de Fukushima também gerou preocupação em todo o mundo sobre a segurança das usinas nucleares. Após o terremoto e o tsunami de 2011, o Japão se tornou um exemplo para todo o mundo em termos de preparação para desastres naturais. O país investiu em sistemas de alerta precoce, treinamentos para a população e infraestrutura resistente a terremotos e tsunamis. As autoridades também estabeleceram protocolos de emergência para lidar com desastres naturais. Apesar da destruição causada pelo terremoto e tsunami, houve muitas histórias de sobreviventes que inspiraram o mundo. Pessoas que conseguiram escapar das ondas gigantes, famílias que se reuniram após dias de separação e equipes de resgate que trabalharam incansavelmente para salvar vidas. Essas histórias de esperança e resiliência foram uma luz no meio da escuridão. Essa tragédia deixou uma marca indeletável no Japão e no mundo. A perda de tantas vidas foi uma tragédia e as vítimas merecem ser lembradas. Todos os anos, no dia 11 de março, o Japão realiza cerimônias em memória das vítimas e para reafirmar o compromisso com a preparação para desastres naturais. O terremoto e o tsunami de 2011 foram eventos trágicos que abalaram o Japão e o mundo. A destruição causada pelo desastre foi enorme e a recuperação levou anos. No entanto, o Japão se tornou um exemplo de preparação para desastres naturais e a solidariedade internacional demonstrou que, mesmo diante de uma tragédia, a humanidade pode se unir. Esse evento foi uma dolorosa lembrança de que a vida pode mudar em um instante e que todos nós precisamos estar preparados para enfrentar o inesperado, mas também nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, a humanidade pode se unir e superar as adversidades.